Faltam 286 dias para a Copa do Mundo de 2026 e nesse vídeo trago uma análise geral, um balanço das convocações das principais seleções para a data FIFA de setembro. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui a gente fala de futebol do mundo todo e todas as sextas, quem é inscrito aqui já sabe, tem esquenta para a Copa do Mundo. A gente faz um vídeo aqui sobre o que está por vir na Copa do Mundo, acompanhando as eliminatórias, notícias, novidades. Então, toda sexta-feira tem vídeo já sobre a Copa do Mundo de 2026 aqui, e segunda e quarta tem vídeos sobre futebol internacional em geral. Peço seu like, peço também que se inscreva você que não é inscrito, para que a gente possa sempre trocar essa ideia aqui e falar de futebol, certo? Então vamos lá, a ideia aqui, a partir desse vídeo, e eu quero fazer isso em todas as datas FIFA até a Copa, né? Faltam 8 jogos para cada seleção antes da convocação final, 2 em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro, 2 em março. E a ideia aqui é que a gente traga as convocações das principais seleções e de outras seleções aí que a gente pode falar também, né, que não estão aí no hall de favoritas, mas que são interessantes, para que a gente possa ir entendendo que jogador que ganhou espaço, que jogador que perdeu espaço, está sendo poupado, um jovem que está surgindo no meio do caminho, para a gente entender o caminho das convocações aí e das seleções até a Copa do Mundo, claro, e as possibilidades de classificação, né? Até porque ainda temos apenas 13 seleções classificadas, na Europa a eliminatória vai começar para alguns ainda, então tem muita coisa para acontecer. Vamos lá então, vamos começar com a seleção brasileira, né? Seleção brasileira que vai enfrentar o Chile, dia 4, quinta-feira no Maracanã. Possivelmente o último jogo em casa antes da Copa, não sei que se marque outro amistoso no Brasil, né? O último jogo oficial, pelo menos em casa antes da Copa, e depois vai jogar na terça-feira contra a Bolívia em El Alto, né? Um jogo que é difícil de avaliação, porque é uma altitude muito grande. O Brasil tem algumas novidades, né? Daqui dessa lista tem o corte do Alexandre, ninguém para o lugar, e o corte do Joelinton. E o Jean Lucas do Bahia foi convocado para o lugar, o jogador que tem um passe longo de qualidade, jogador intenso, né? Se destacando no campeonato brasileiro. O Caio Henrique, eu acho que é uma boa novidade. É um lateral que dá muita assistência, deu 6 assistências na última temporada, e também é um cara que rouba 4,1 bolas por jogo, segundo as estatísticas, né? Os números dele no Mônaco, no último campeonato francês. E o interessante é que, assim, tanto ele como o Wanderson, eles jogam no mesmo time. Os dois jogam no Mônaco. E isso é positivo, né? Mas um tá na direita, outro tá na esquerda. Mas os laterais, muitas vezes, eles têm que ter um entrosamento por conta do balanço, né? Da transição defensiva, né? Quando um tá no ataque, em alguns momentos, dependendo da situação de jogo, de como o time é desenhado, o outro tem que estar um pouco mais recuado para uma eventual perda de bola, ou enquanto um tá aberto em amplitude, o outro está ajudando na construção. Então, se são dois laterais do mesmo time que já executam essa mecânica, pode ser um bom caminho para a seleção brasileira, facilita um pouco a transição defensiva. Com esses dois, são dois bons jogadores, né? Não são espetaculares, mas são dois bons jogadores. O Caio Henrique talvez ganhe essa vaga, hein? Eu acho que é uma convocação que pode ser que veio para ficar, tipo a do Alex Ribeiro, zagueiro do Lille na última. É uma aposta minha. A volta do Paquetá é importante, né? Acho que o melhor meio-campo que o Brasil pode ter é Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Acho difícil ter um meio-campo de nível melhor que esse com as opções que o Brasil tem, né? O Gerson perdeu espaço indo para a Rússia, ele está com dificuldade até de ser titular nesse momento lá no Zenit, né? Não sei por quais questões, mas ele perde espaço com o Ancelotti, apesar de ser convocado o Douglas Santos do Zenit, né? Então, assim, o Douglas Santos é convocado, jogador de 31 anos, tem um jogo pela seleção, o Ancelotti foi buscar ele, o Luiz Henrique também é convocado, jogando no Zenit, e com números ruins, só 2 gols e 2 assistências. Enfim, o Brasil ainda precisa se encontrar melhor como time,
ainda está no projeto de construção para a Copa do Mundo e vai ser interessante, né? Ver o Estevão de novo, tentando se firmar mais uma vez, como que ele vai usar o Rafinha, se o João Pedro vai se firmar, vai ser muito interessante. Indo para a Argentina, né? A Argentina também vai fazer 2 jogos que já não valem nada, porque ela já está classificada. Venezuela em casa na quinta e na terça enfrenta o Equador fora. Né, o jogo vai ser no nível do mar, o Equador está querendo se testar no nível do mar contra essas grandes seleções, foi assim contra o Brasil. A Argentina já tem um elenco bem mais fechado que o Brasil, né? Ela já tem um time meio que pronto. Se a Copa do Mundo fosse agora, a Argentina já tem um time pronto. E o Scaloni resolveu convocar 29 jogadores. E assim, a impressão que me passa é que a ideia é testar jovens, né? Então, se você pegar dessa lista aqui, você tem o Julio Soler, do Bournemouth, lateral esquerdo de 20 anos, que ele quer testar, um jogador rápido, ofensivo. Aí você tem o Franco Mastantuono, né, que já está ganhando minutos no Real Madrid, o Echeverri, que foi emprestado do City para o Leverkusen, mas é um menino de muito talento, muito jovem ainda. O Carbone, que agora foi para o Genoa, ele não tinha minutos na Inter, mas agora foi para o Genoa, deve ser titular. Então, o Scaloni está apostando nele. O Flaco Lopes, né, que tem excelentes números no Brasil, é difícil o Scaloni convocar alguém que joga no Brasil, mas o Flaco Lopes tem 17 gols essa temporada e 22 gols na temporada anterior. É um cara que a torcida pega no pé, porque às vezes perde uns gols meio feitos, mas ele faz muito gol, é um atacante rápido, é um atacante intenso, e vai ganhar essa chance aí. Vamos ver se ele consegue aproveitar, porque a concorrência é dura, né? Por exemplo, o Tati Castelhano, centroavante da Lazio, não foi convocado, ele seria o natural aí para ser a terceira opção, porque a Argentina joga com um só, né? Joga com o Julián Álvares de centroavante e o Lautaro de reserva. É difícil jogar os dois juntos. Até porque jogar Julián, Lautaro e Messi, você acaba perdendo a marcação-pressão, você acaba perdendo um pouco das compensações defensivas. Mas é isso, o Scaloni está testando nomes para fechar o grupo. E ele vai ter 8 jogos para isso. Vamos ver quem vai aproveitar a oportunidade nessa data FIFA de setembro. Bom, agora vamos para a França, que é um timaço, né? A França vai estrear na eliminatória. Você vê, né? Já tem seleção que está classificada para a Copa, já está jogando eliminatória faz tempo. Na Europa, para algumas seleções, a eliminatória vai começar agora. Tiro curtíssimo. Tem seleções que estão em grupo de 4 equipes, então são só 6 rodadas. Setembro, outubro, novembro, acabou. Então é uma coisa bem tiro curto mesmo, não dá para vacilar, então você não pode perder, assim, já é para valer a coisa, é concentração de Copa do Mundo, né? A França está no grupo com Ucrânia, Islândia e Azerbaijão, jogos de ida e volta. Nessa data FIFA de setembro, ela vai jogar contra a Ucrânia fora, jogo que não deve ser na Ucrânia, né? Provavelmente, e na sexta-feira, e na terça-feira joga contra a Islândia em casa. A França, ela convocou o que tem de melhor, né? E tem muitos bons jogadores, né? Você tem 2 jogadores por posição aí, só jogador craque, né? Konaté, zagueiro do Liverpool, Saliba, zagueiro do Arsenal, Koundé do Barcelona, o Theo Hernandes, que agora foi para o Hilal, enfim, Tchouaméni, Kipe Thuram jogando muito na Juventus, Mbappé, Olise, enfim, é muito jogador bom da seleção da França. E vamos ver como é que vai ser, se vai se manter o quadrado mágico, né, com o Olise de meia, aí de pontas do Dembélé e o Mbappé de centroavante, como é que vai ser isso? Foi mais ou menos isso na Liga das Nações, e o Olise está jogando assim mais no Bayern, né? A grande novidade é o Aquilo Wish, ponta do Mônaco, que deu 12 assistências na última temporada, ponta direita, muito rápido, é uma opção a mais para essa posição, né? Para o elenco do Deschamps. Mas assim, o problema é que o Deschamps usa o Rabiot, né? Ele ainda conta com o Rabiot, com todas as opções que tem, né, para o meio campo. França não tem o Camavinga, né, que está machucado, mas é um time forte demais. E assim, é muito difícil que não se classifique para a Copa do Mundo, até com facilidade, né? Porque é um elenco muito poderoso, com muitas opções de banco para mudar um jogo, enfim.
Indo para Espanha, a Espanha está num grupo difícil, viu? A Espanha está no grupo difícil, ela tem Turquia e Geórgia no seu grupo, também é um grupo de 4, Turquia, Geórgia e Bulgária. Ela vai jogar contra a Bulgária fora, o primeiro jogo na quinta, e no domingo ela pega a Turquia fora. Ela vai fazer os 2 primeiros jogos dela fora, contra a Bulgária e Turquia. Então é um começo que a Espanha não pode vacilar. E o De La Fuente convocou a cavalaria máxima aí, né? Você vê que não tá poupando nada, já é para valer a coisa. Os goleiros aí, né? O Alex Remiro ganhando a vaga de terceiro goleiro, porque os 2 primeiros são praticamente cativos, e o Alex Remiro da Real Sociedad poderia ser o Juan Garcia, o goleiro do Barcelona aqui, né? Na zaga, 2 jogadores por posição aí, né? O Hausen sendo esse grande líder da defesa, você tem o Cubarci, o Lenormand para ser o companheiro dele, Carvajal de volta, o que é muito importante, voltando de lesão, já está jogando no Real Madrid. O Carvajal, apesar do Pedro Porro ser bom, o Carvajal ele dá uma consistência, uma experiência, né? Tem o Cucurella, você tem Rodri e Zubimendi para disputar a posição no meio, 2 caras geniais, né? Acho que até o Zubimendi está melhor fisicamente nesse momento. Fabian Ruiz e Pedri, olha os jogadores que disputam a posição. Aí você tem Mikel Merino, Dani Olmo, Gavi, Firmin, que está crescendo jovem no Barcelona, Oyarzabal e Ferran Torres para disputar a posição de falso 9, 2 jogadores muito inteligentes. Lamine Yamal, Nico Williams. Aí você tem essa novidade que é o Jesus Rodrigues, né, de 19 anos, menino lá do Como, da Itália, está jogando muita bola. Uma opção a mais para a ponta esquerda. O Yeremy Pino, que agora foi para o Crystal Palace, que jogou muito no Villarreal. Alex Baena, que não foi convocado dessa vez, né? Também é um grande jogador, está fora. Nico Williams, enfim. É espetacular esse time da Espanha, mas jogar principalmente contra a Turquia fora vai ser um grande desafio. E a Espanha sabe que não pode perder nenhum jogo. Portugal agora. O grupo de Portugal na eliminatória é Armênia, Hungria e Irlanda. Né? Um grupo teoricamente bem mais tranquilo. Portugal joga com a Armênia fora no sábado e na terça-feira joga com a Hungria fora. Também vai fazer 2 jogos fora. Esse jogo com a Hungria fora é um jogo perigoso. Portugal não pode vacilar. A convocação do técnico Roberto Martínez, né? Você vê aí que tem Dalot e João Cancelo como 2 laterais, o Semedo do Fenerbahçe dessa vez não foi convocado, Gonçalo Inácio reserva do Nuno Mendes na lateral esquerda, 3 zagueiros convocados apenas, Rubem Neves, João Neves, Vitinha, todo mundo aí, né? Acho legal falar do Pote, o Pedro Gonçalves, o ponta esquerda do Sporting, tem o Trincão, né? Ponta direita dos jogadores que estão ganhando espaço. Pote, sem o Rafael Leão, que não foi convocado, o Pote é um cara que pode ganhar até a titularidade, né? Porque ele é um jogador muito inteligente, ele sabe fazer o facão, corta para o meio, para uma subida de um lateral, para uma troca de posição. Gosto muito do futebol dele, né? E Francisco Conceição jogando cada vez mais, né? O João Félix ainda é convocado, mas sinceramente, o João Félix não está jogando mais bola para ser convocado, né? Mas tá todo mundo aqui, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, é uma seleção extremamente forte e vem embalada, né? Depois do título da Liga das Nações. Bom, vamos falar da Inglaterra, de Thomas Tuchel agora, né? A Inglaterra vai pegar Andorra em casa no sábado e na terça-feira a Sérvia fora. Sempre é um jogo duro, né? Enfrentar a Sérvia lá em Belgrado. A Inglaterra ela já está num grupo que tem 5 seleções, então o grupo já está em andamento. Né? A Inglaterra tem 3 jogos, 3 vitórias, ela tem 9 pontos. A Albânia tem 4 jogos e 5 pontos. A Sérvia tem 2 jogos e 4 pontos. Então a Inglaterra tem primeiro, mas esse jogo com a Sérvia é um jogo que vai determinar muita coisa, se vai ter briga nesse grupo ou se a Inglaterra vai nadar de braçada. Pegando aqui a convocação, né? O Henderson e Pickford vai ser interessante essa briga pela titularidade no grupo, porque o Henderson cresceu muito, né? Ele é mais goleiro que o Pickford, só que o Pickford tem a experiência já de ter jogado 2 Copas, 2 Euros, 2 finais de Euro, muitos mata-matas já de Copa e Euro
no currículo, né? Vamos ver o que vai pesar mais essa briga. Ele convocou o Dan Burn, que é um zagueiro experiente, alto, forte, né? Para um jogo físico contra a Sérvia, é interessante. Você tem o Livramento, que está ganhando opção, né? Livramento e Reece James, os dois laterais direitos. Então o Arnold não foi convocado, por exemplo, né? O Livramento é um cara rápido, que dá muito corredor, né? Ele é o melhor que a Inglaterra tem de lateral, no sentido de corredor, de ultrapassagem, de ir até o fundo, de velocidade. Então é isso que o Tuchel deve estar esperando. A volta do John Stones é muito interessante na zaga, né? Porque é um zagueiro muito experiente, muito vencedor pelo Manchester City e agora está conseguindo jogar. Então já foi rapidamente convocado. O Spence, lateral do Tottenham, está ganhando aí a sua primeira chance. No meio, também é interessante falar do Wharton e do Elliot Anderson, né? Dois jogadores aí da seleção sub-21, um no Crystal Palace e outro no Nottingham Forest, que estão jogando muita bola. Os dois meninos são muito bons e eles são convocados, né? O Jordan Henderson é convocado ainda, para espanto de muitos, mas o Thomas Tuchel disse que ele traz padrões de liderança. O Henderson foi até para a Premier League agora, nesse ano de Copa, né? Para jogar no Brentford, para jogar na Premier League, e o Tuchel justifica dessa forma a convocação. A Inglaterra não tem Saka, não tem Palmer, não tem Bellingham. Então, a gente vai ver nomes diferentes jogando nesse ataque aí. De repente, o Eze de meia ou o Gibbs White de meia. Na ponta direita pode ser o Morgan Rogers, pode ser o Bowen. Na esquerda, vamos ver essa briga aí, Gordon e Rashford, quem vai ser titular. Enfim, é uma Inglaterra com vários nomes aí interessantes para quem acompanha a Premier League. Bom, a Alemanha também vai estrear na eliminatória para a Copa de 2026, o grupo de 4 também, né? O grupo vai começar agora em setembro. O grupo é Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo, né? Parece um grupo bem tranquilo, mas a Eslováquia é um adversário chato que você não pode vacilar. Quase eliminou a Inglaterra na Euro, né? A estreia da Alemanha contra a Eslováquia fora, na quinta, e no domingo ela recebe a Irlanda do Norte. A Alemanha não vai ter Neuer, né? Então o Oliver Baumann vai ser o goleirão titular aí, ele que já é convocado há bastante tempo. Tem alguns nomes interessantes aqui, fora os mais conhecidos, né? Todo mundo conhece aqui o Raul, lateral esquerdo, o Rudiger, o Tah, né? Mas você tem o Collins, lateral direito da seleção sub-21 da Alemanha, ele que é do Eintracht Frankfurt, e a Alemanha precisa encontrar um nome para a lateral direita, né? Porque ela tá tendo que, eles estão tendo que improvisar o Kimmich na lateral e aí perde o Kimmich como um volante, né? E isso é um dilema. Então, o Collins é essa cara nova para tentar aí encontrar um nome para essa lateral direita da Alemanha, né? Na lateral esquerda está bem servido com o Mittelstadt e com o Raul, né? São dois jogadores que entregam bem. Aí você tem a ausência do Musiala no meio. Eu imagino que o Wirtz vai ser esse cara aí que vai ser o meia, né? Um jogador que tem tudo para começar a tomar o protagonismo. O Wirtz ficou muito tempo machucado, perdeu a Eurocopa. É um jogador que agora vai conseguir aí ganhar esse protagonismo. E eu acredito que até com o Kimmich jogando de lateral, o Ângelo Stiller, jogador do Stuttgart, que foi aí procurado por Real Madrid, por grandes clubes nessa janela, acabou ficando no Stuttgart, ele pode ser o parceiro ali ou do Goretzka ou do Pascal Gross aí nesse meio campo, nessa volância aí da Alemanha, né? A Alemanha que também tem problemas nas pontas, né? O Leroy Sané não foi convocado, e aí sem ele que foi para o Galatasaray, são poucas as opções de qualidade nas pontas, né? O ADM não se firmou ainda 100%, o Gnabry é um bom jogador, mas não é um craque, né? Então, assim, a Alemanha tem questões a resolver, né? O jovem Paul Nabel, que é da seleção sub-21, vai ganhar espaço, deve ganhar minutos, mas a Alemanha tem problemas, tem lacunas, né? O Voltmade, que foi aí contratado essa semana pelo Newcastle, é um bom centroavante, mas ainda tem poucos minutos pela seleção alemã. Então, assim, a seleção da Alemanha ainda tem um longo caminho a percorrer para se consolidar forte. E acho que o caminho agora é tentar a vaga, né?
Bom, vale a gente falar da Holanda também, né? Holanda de Memphis Depay, né? Os corintianos ficam de olho na Holanda, né? Para ver como é que seu jogador atua. A Holanda ela já está no, no grupo em andamento, né? Ela tem 2 jogos, 2 vitórias. E o grupo tem Polônia, Lituânia, Finlândia e Malta. E a Holanda deve classificar em primeiro nesse grupo, né? O que tudo está indicando. Ela vai enfrentar a Polônia em casa na quinta-feira e no domingo ela enfrenta a Lituânia fora. A Holanda ela tem alguns jogadores, alguns nomes que são interessantes, né? Como o Sen Stein, meia, fez 31 gols na última temporada, né? Pelo Twente, agora está no Feyenoord. O Shawn tem volante do PSV. Tem alguns nomes fora dos triviais, né? A ausência é o Frimpong nessa convocação, mas a Holanda, com um time praticamente completo, tem ótimos jogadores. Você tem jogadores de meio campo muito interessantes, né? Gravenberch, o De Jong, o Koop Miners, o Gakpo na ponta, né? O Timber lateral do Arsenal, o Dumfries da Inter, o Ake do Manchester City, o Van Dijk, é muito cara bom, né? Então, a Holanda é um time aí que é bem sólido e deve se classificar com tranquilidade para a Copa do Mundo. Mas tem que fechar bem o elenco, tem que montar o seu time titular que ainda tem lacunas, né? E por fim, vamos com a Itália, né? A Itália que periga mais uma vez ficar de fora da Copa. A Itália não joga a Copa do Mundo desde 2014. Itália vai jogar contra a Estônia em casa na sexta-feira e contra Israel na segunda-feira, fora de casa, um jogo em campo neutro, né? O grupo da Itália, a briga da Itália com a Noruega. A Noruega tem 9 pontos de frente para a Itália. A Noruega tem um jogo a mais, né? Tem jogos a mais, e a Itália tem que tirar essa diferença, porque são 9 pontos e 12 gols de saldo, uma diferença muito grande. O confronto direto primeiro foi 3-0 para a Noruega, e a Itália não pode perder ponto para ninguém. Se a Itália tropeçar em alguém, já era, ela vai no máximo para a repescagem. Então, para isso, a gente vê a convocação aqui, e aqui a gente olha. A Itália tem um ótimos goleiros, né? Donnarumma, Vicario, enfim. Tem uma zaga interessante, né? Você tem Bastoni na zaga, o Calafiori, você tem o Cambiasso para jogar de ala esquerdo, o Di Marco, o Di Lorenzo na direita, o Mancini, bom zagueiro da Roma, enfim, né? O Leone, essa jovem promessa do Liverpool, foi convocado. Aí para o meio você tem Barella, você tem Locatelli, você tem Tonali. O problema é no ataque, né? Até o meio tá beleza, você tem bons zagueiros, bons meias, bons laterais, ótimo goleiro. O problema é no ataque, né? Falta muita qualidade, né? Você tem o Retegui, que foi artilheiro do campeonato italiano, e o Kim, que foi vice-artilheiro do campeonato italiano, né? O Retegui está jogando no Al-Qadisha da Arábia Saudita, e o Kim está na Fiorentina, mas não é aquele jogador que vai decidir, né? Então, assim, falta o jogador de ataque, né? E assim, a Itália precisa encontrar, ela precisa montar um ataque que ou marque pressão, que consiga possibilitar jogadas, um ataque que seja consistente. Então esse é o desafio do Gattuso, que não é um treinador muito brilhante, mas ele vai ter que encontrar aí o time da Itália. Lembrando que é uma comissão, né? Tem vários ex-jogadores da Itália de Copas antigas aí. E é isso, esse é o balanço aqui das principais convocações. Tem 2 notas interessantes para a gente colocar, né? Para os mais fanáticos, por data FIFA, para futebol de seleções. O Wan-Bissaka, jogador que é inglês, jogou pela seleção de base da Inglaterra, mas nunca foi convocado pela Inglaterra, ele decidiu jogar pela seleção do Congo. Então o Wan-Bissaka vai, lateral direito, né? Vai ajudar ali a seleção do Congo a tentar garantir a vaga para a Copa do Mundo pela África. E o Lafont, goleiro, né, que também não teve oportunidades na seleção da França, se naturalizou marfinense e vai defender a Costa do Marfim, o que é uma ótima opção, né, visto que a Costa do Marfim tinha no gol as suas carências, também é uma seleção que está lutando fortemente por uma vaga
na Copa. É isso, gente. Quero saber a sua opinião, o que você achou das convocações, quem convocou melhor, quem está com o time mais forte. Quero saber o que você tem a dizer. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.